Olá a todos, daqui é a Sofia do site Criar Comigo Crescer e hoje trago-vos mais uma semana de o que comemos esta semana. Esta semana foi gravada uma semana antes de irmos de férias, que já parece um bocadinho longe, depois de tudo aquilo que se está a passar neste momento, mas o objetivo desta semana foi gastar o máximo de coisas que tínhamos no frigorífico, foi invenções sobre invenções, de maneira a que pudéssemos ir de férias sem ter que deixar comida no frigorífico a estragar-se ou qualquer coisa assim do género. Eu normalmente o que eu faço é organizo as refeições de forma a gastar tudo aquilo que tenho de frescos no frigorífico. Aquilo que eu não puder gastar, ou que sejam vegetais ou algo assim do género, tento congelar, preparo-os, limpo-os, lavo, etc. e congelo, mas na maioria das vezes eu gasto tudo antes de ir de férias e evito mesmo ir às compras antes de ir de férias. A única coisa que eu vou fazer quando vou às compras antes de ir de férias é comprar qualquer coisa, alguns snacks para levarmos connosco na viagem. Porque, como sabem, o Afonso é alérgico ao leite e à soja e por isso temos sempre algum receio que ele coma alguma coisa com o alergénio e que aconteça alguma coisa na viagem, por isso faço sempre, normalmente, uma lista pequenina de snacks, barras de cereais, bolachas de água e sal, às vezes até pacotinhos de fruta, para desenrascar e para tapar o buraquinho no estômago que às vezes se possa ter na viagem. Sendo assim, vamos lá a mais uma semana de o que comemos esta semana. Começamos a semana por fazer um estofado de lentilhas com batata e para isso só fiz um estrugido com cebola, aipo, um bocadinho de bacon e deixei cozinhar até estar tudo lourado e a cebola bem caramelizada. Depois acrescentei um caldo de legumes, assim não tive que fazer muitos temperos. Acrescentei as batatas cortadas em cubinhos para nós deixar aí durante uma semana sem as usar. E depois acrescentei as lentilhas verdes pré-cozinhadas e deixei cozinhar até a água ferver. Depois da água ferver, acrescentei couve-queile, misturei tudo muito bem. Depois tive que trocar de panela porque estava mesmo muito cheia e depois deixei cozinhar até as batatas estarem completamente cozinhadas. E depois servi, como podem ver aqui. É uma refeição super fácil de fazer e bem nutritiva. No segundo dia fiz costeletas de porco com arroz de tomate e vegetais. Comecei por fazer um estrugido com azeite, cebola e alho. Deixei alourar até que estivesse bem douradinha. E de seguida acrescentei aipo, o arroz. Misturei tudo muito bem. Acrescentei polpa de tomate, nós adoramos polpa de tomate, acho que é um vício. A água, costumo acrescentar água quente quando tenho, a água a ferver neste caso, quando tenho pressa que as coisas cozinhem mais rapidamente, assim poupo o tempo da fervedura da água. E juntei sal, ervas italianas e páprica doce e depois acrescentei a minha couve-queile. De seguida temperei as minhas costeletas com páprica doce, sal e sumo de laranja, porque eu não queria deixar as laranjas aí durante uma semana, por isso usei-as nas costeletas. E depois foi só fritá-las, entre aspas. Eu não as frito em óleo, eu só unto a frigideira e é mais que suficiente para as fritar sem utilizar uma carrada de óleo, que normalmente é o que se utiliza. E elas ficam bem douradinhas e tostadinhas, como podem ver aqui.
não é preciso muito óleo para o fazer, mas sei que também usando uma frigideira de ferro, como é no meu caso, é muito mais fácil de as deixar assim mesmo tostadinhas. Depois foi só servir com o arroz que tinha feito. No terceiro dia fiz massa de bacalhau. Não é uma coisa que eu faça muito cá em casa, até nem utilizo muito bacalhau. A minha mãe é que me traz normalmente 2 vezes por ano postas de bacalhau e eu acabo por fazer refeições quase sempre nessa altura. É muito simples de fazer. Comecei por esmagar e picar cebola e alho. Fiz um estrugido com azeite e a cebola e o alho. Deixei alourar como é habitual. Acho que noto sempre que os pratos ficam sempre mais saborosos quando se faz este estrugido. É sempre muito mais saboroso. Deitei um bocadinho de água para deglaçar a panela. Enquanto a cebola acabava de cozinhar, piquei 3 pimentos coloridos. Deitei na mistura anterior. Envolvi tudo muito bem e acrescentei o meu bacalhau desfiado que já tinha sobrado de outra refeição, que fiz batatas cozidas com bacalhau e ovo, se não me engano. Acrescentei também sal, pimenta, paprika e salsa, se não me engano. Deitei um bocadinho de água para acabar de glaçar a panela, que já estava a ficar sem umidade nenhuma e para não agarrar. Acrescentei a minha polpa de tomate. O que eu noto, por exemplo, é que quando acrescento polpa de tomate a pratos como a pratos de peixe, como bacalhau ou atum, o Afonso gosta mais e não se nota tanto aquele sabor a peixe forte. Fica muito mais apetitoso. Depois acrescentei a minha água e a minha massa, acrescentei mais um bocadinho de sal que estava a precisar e depois foi só deixar acabar de cozinhar até a massa estar completamente cozinhada e servir. Estava mesmo delicioso, por isso nunca fizeram massa de bacalhau ou de atum, experimentem porque fica muito bom. Neste dia resolvi fazer arroz de tomate. Esta semana foi a semana de tomate, não sei porquê, mas pronto. Arroz de tomate com grão de bico e vegetais estofados ali à parte. Não é bem estofados, mas é quase. E com os meus rissóis caseiros. Para o arroz fiz um estrugido com alho e cebola, como é normal, e para os vegetais untei primeiro uma frigideira, deitei os meus vegetais, acrescentei pimenta, um bocadinho de gengibre, sal, alho em pó, mais um bocadinho de azeite, envolvi tudo muito bem e tapei para cozinhar em lume baixo, para que eles ainda estavam um bocadinho meio congelados, por isso aproveitei e cozi-os no lume mais baixo possível para eles cozinharem sem colar à frigideira. Para o meu arroz, depois da cebola estar douradinha, acrescentei o meu arroz, umas folhas de louro, envolvi tudo muito bem, deitei a minha polpa de tomate, a minha água e por fim acrescentei o grão de bico e depois temperei com sal. Envolvi tudo muito bem, tapei até estar o arroz completamente cozinhado. Isto demorou mais ou menos uns 20 minutinhos. Na Actifry eu tenho esta que é dupla e que comprei este cesto separadamente. Coloquei os meus rissóis ainda congelados e cozinhei por mais ou menos 15 minutos. E aqui está o resultado final. Uma refeição bem nutritiva e deliciosa. Tenho a receita da massa dos rissóis no site, por caso de quererem fazê-la. Não tem falhas, não cola e é simplesmente espetacular. No último dia
Para acabar com tudo, fiz então umas tostas de abacate com ovo com um bocadinho de chouriço que a minha mãe me trouxe de Portugal, e para o Afonso compensei com sopa que já tinha feito anteriormente. Para isso pus o meu pão a tostar. Eu gosto do pão mesmo tipo tosta para este efeito, por isso pus o pão na torradeira, cortei o meu chouriço às fatias. A minha mãe trouxe-me de Portugal quando veio e é mesmo delicioso. Aproveito sempre estas alturas, é a minha desgraça, salvo seja. Cortei os abacates e cortei-os aos cubos e fritei com muito pouco óleo os meus ovos. Depois foi só colocar o pão no prato. Acho que já devem ter visto esta receita pai 500 vezes, não aqui no canal, mas de outras pessoas. Por acaso é uma coisa que eu gosto muito de fazer, é pôr um bocado de abacate num pão tostado e um ovo por cima. É uma refeição super boa. Epá, adoro, gosto mesmo muito. Se nunca experimentaram, experimentem, que é completamente deliciosa. Espero que tenham gostado deste vídeo e destas sugestões. Eu deixo no link aqui em baixo todos os links de alguma receita que eu tenha no site, como é habitual, e também aqui nos cartõezinhos aqui em cima. Obrigado por estarem aí, obrigado por terem assistido, um beijinho e até ao próximo vídeo.